Olá, tudo bem com você? Esse é o nosso primeiro vídeo muito especial. O vídeo que inaugura o Ministério Clã. Cura, libertação e ativação para você, mulher. Eu sou apaixonada pela palavra e o Espírito Santo traz revelações profundas acerca da Escritura. Ler a Bíblia é uma fonte inesgotável de poder, de cura e de ativação. Então vamos começar com o versículo 61 do livro de Isaías, que diz o seguinte: acompanha você aí, ou então anote para você ler depois na sua casa, no seu melhor momento. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes, dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido, e serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Nesse livro aqui, o profeta traz chaves muito importantes acerca da cura, da libertação. E com certeza, você pode estar se identificando. O nosso corpo, ele é feito, a nossa vida é feita de corpo, alma e espírito. E existe uma alma aqui dentro de nós que anseia pela presença do Senhor. Há um espaço a ser preenchido, que não pode ser preenchido por nada além do próprio Espírito Santo. E por conta disso, muitos estão deprimidos, tristes, ansiosos, cativos, amarrados e acorrentados por correntes invisíveis. Não conseguem acessar e desfrutar toda a bondade, toda a glória, toda a plenitude de vida que o Senhor tem para nós. E por isso o Ministério Clã, ele vem para trazer esses pilares importantíssimos para a vida de qualquer mulher. Cura, libertação e ativação. Aqui, o profeta fala, o Espírito do Senhor está sobre nós, e traz o porquê que ele está sobre nós, para trazer cura aos enfermos, liberdade aos cativos e para anunciar a bondade do Senhor. E diante disso, eu fui comissionada, e não foi algo que iniciou ontem, mas eu nasci em um lar cristão. Minha mãe me ensinou sobre o Evangelho. E desde os meus 4 anos de idade eu aprendi sobre Cristo. Só que o que aconteceu comigo, muitas das vezes pode ter acontecido com você, que está aí atrás da telinha. Conhecer o Cristo de ouvir falar e não de andar com Ele. Isso há uma diferença muito grande. Não conheceu e não acessou a paternidade do Deus vivo, do Deus Criador, poderoso. Mas só aquele Deus, aquela entidade, vamos dizer assim, soberana, né? Criador do universo, mas não acessou o amor, o cuidado de Jesus. Isso realmente muda as nossas vidas. E depois de muito tempo, na minha fé, algo aconteceu na minha vida. E algo que foi para mim um divisor de águas. Num momento de muita dificuldade, onde o vaso foi quebrado, eu encontrei Jesus. Ele me levou lá, justamente naquele lugar onde ninguém quer passar, que é a casa do oleiro. A casa do oleiro é aquele lugar onde se pega o barro, o vaso de barro, amassa, tira tudo aquilo que não faz parte, que toda a impureza, o oleiro vai lá e transforma num novo vaso, em um vaso de honra. Traz um novo formato, traz uma nova definição, traz uma nova utilidade. E foi assim que aconteceu comigo. Eu digo que à época eu perdi o amor da minha vida para encontrar o melhor e maior amor do mundo, que se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo mudou a minha vida, verdadeiramente. Passei a andar com Ele, ao escutar a sua voz, a entender que eu ansiava por aquela presença. E aquela presença me tirou de um fundo de poço terrível, onde eu não tinha mais forças nem para viver, onde os sonhos se frustraram, onde a esperança acabou, onde todos os projetos se viram como falidos. E aí, nesse momento, o Senhor me resgatou com sua mão forte.
nesse momento de fundo de poço, porque eu digo que o fundo de poço é o lugar onde você bebe da água vitaminada, de lágrimas, suor, né? Onde ninguém te vê, mas o Senhor te vê e o Senhor te encontra. Porque a palavra de Deus diz que não há lugar mais profundo onde Ele não possa te encontrar. Não há altura, profundidade que Ele não possa ir com a sua mão forte e te alcançar. E foi nesse lugar que o Senhor me alcançou. E eu fui sendo ministrada e eu passei por um longo processo de libertação, onde eu precisei aprender e ser ativado na minha identidade. Eu não sabia quem eu era. Eu nem sabia qual era o meu propósito de vida. E vivia uma vida triste e frustrada. E pode acreditar, o seu propósito de vida não se resume a uma profissão. O seu propósito de vida não se resume a um casamento. Ele vai muito além. O seu propósito de vida precisa estar alinhado com o reino. Porque se ele não estiver alinhado com o reino, você não vai se sentir pleno. Sempre vai ansiar por mais. E hoje que nós vemos são pessoas que anseiam. Isso é muito bom. Todos nós queremos desfrutar do melhor. Só que os bens materiais, ele não supre, ele não alcança. É inesgotável, porque nós queremos muito mais. Hoje lança o iPhone 16, amanhã o 17, o 16 já não presta, mas você queria tanto o 16, mas já tem o 17, se torna obsoleto. Se torna obsoleto. Então, diante disso, a gente tem que entender que existe uma completude, existe uma graça em nós que vai muito além dos bens materiais. Você quer muito viajar de avião e você acha que a sua vida vai mudar quando você fazer aquela viagem de avião para outro país. Aí quando você viaja de avião, você, nossa, tem a classe executiva, tem a primeira classe. Aí você já quer trabalhar mais para ter um outro tipo de benefício. E isso se torna uma busca cansada, vazia. E por isso vemos tantas pessoas aonde não necessita de dinheiro, porém deprimidas, ansiosas, mergulhadas nos vícios, nas prostituições da vida e quando não, tiram sua própria vida. A nossa alma precisa ser cuidada. E esse remédio, esse cuidado, nós encontramos aqui, ó, na palavra. Foi a palavra que me curou. Foi o Senhor que me resgatou e curou a minha alma. E hoje, a maior identidade que eu carrego, a identidade do reino, a identidade de ser filha de Deus. E esse ministério não nasce hoje, mas ele foi plantado. Ele é fruto de longos 3 anos, numa imersão de cura interior, de libertação, onde eu acessei aquilo que precisava ser tratado dentro de mim, onde a minha vida mudou. E eu consegui uma plenitude na área financeira, sentimental, profissional. Quando eu me vi que realmente o mais importante era ser filha de Deus e que o Senhor me criou de forma única, com dons, com talentos, e que eu não preciso dessa comparação, essa cobrança interna que muitas das vezes nós mulheres carregamos. Esse ministério nasce para alcançar outras mulheres que passaram por divórcio, mulheres que precisam ser reconstruídas, que carregam feridas emocionais terríveis na alma por conta de traumas, por conta da dor da rejeição, por conta da falta de paternidade, por muitas das vezes nunca ter acessado, não ter conhecido o maior amor do mundo, que se chama Jesus. E por isso, esse ministério hoje tem o intuito de alcançar muitas mulheres e curar muitas vidas, para que elas possam ser ativadas no seu propósito e ser comissionada para levar o reino do Senhor. O que a Bíblia diz, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. Gente, é leve. E eu quero apresentar esse Jesus para vocês, que mudou a minha vida também. E para que mais mulheres sejam alcançadas, eu preciso de você. Se inscreva, quero saber quem vai ser o primeiro inscrito desse canal. Compartilha. Compartilhe também qual que é o seu bloqueio, qual que é a sua trava,
O que te impede de acessar o seu propósito? Vamos juntas compartilhar o reino e levar a palavra de Deus.